hoje eu resolvi fazer aqui um petisco bem brasileirinho, gostoso. Aí quem sabe você aí não se anima e prepara em casa para relaxar aí no final de semana. Olha aí, dadinho de tapioca com queijo coalho. Ó, não dá para resistir, né? E para acompanhar, tem esse molho de abacaxi que fica incrível, gente. Ó, tem um leve toque picante, mas como eu uso aqui a pimenta dedo de moça, o sabor é menos ardido, tá? Então mais suave para aquelas pessoas que têm um pouquinho de medo de apimentar demais o prato. Mas você vai ver como que faz toda a diferença para colocar no nosso dadinho. Eu vou começar aqui pelos nossos dadinhos, tá bom? Você vai ver que essa massa é muito simples mesmo. Ela essencialmente leva aqui 3 ingredientes principais. O leite, eu recomendo sempre você usar um leite integral, tá? Para ele ficar, ele dá mais consistência. Raquel, eu quero fazer mais leve a minha receita hoje. Pode usar o desnatado também, não tem problema. Ele vai mudar um pouquinho a consistência. A tapioca granulada, que é essa aqui diferente daquela tapioca que a gente usa no café da manhã, que é a goma de tapioca. Essa aqui, você compra no supermercado como tapioca granulada ou tapioca para bolo. Você vai ver que elas têm uns grãozinhos mais grossos, parecendo aqui, ó, de areia, uma areia mais grossa. E ela, na hora que ela entra em contato com o leite quente, ela incha e ela vai pegar e vai deixar tudo juntinho aqui, do jeito que a gente gosta. E aqui eu tenho o clássico ali do Nordeste, o queijo coalho maravilhoso e que é super saboroso. Ele entra aqui nessa receita porque ele não derrete tanto quanto aqueles outros queijos que a gente tem, por exemplo, como o queijo Minas, e ele fica numa textura muito interessante aqui também. Se você quer fazer aqui numa versão que não leva leite de vaca, você pode usar aqui um leite vegetal também. E se você não quiser usar, no caso, o nosso queijo coalho, vamos supor que você quer fazer numa versão também que não leva queijo, ou você pode usar um queijo vegetariano, que é uma opção, vegano, né? Ou você pode também usar, em substituição, metadinha aqui dessa proporção que a gente está colocando de queijo. Nesse caso aqui, a gente está usando 250 gramas de queijo. Você pode colocar sementes, como por exemplo, chia, linhaça, gergelim. Fica delicioso. Já fiz em casa, experimenta, ó, maravilha. Esse aqui é um toquezinho da chefe. A gente vai colocar um pouco de manteiga na nossa receita. Se você estiver fazendo aquela versão sem o leite, você só dispensa essa parte. Ela serve aqui para deixar ele numa textura que não vai grudar na hora que a gente for fritar. É aquele pulinho do gato. Vou começar aqui, olha só que simples. É só colocar numa panela o leite. E aí eu vou te dar uma dica, sempre que você quiser fazer essa receita, você vai lembrar de mim te contando isso. Que a gente está usando 500 ml de leite e a gente está usando 250 gramas de tapioca e 250 gramas de queijo. Você percebeu que 500 é 1 mais 1, 250 mais 250 é igual a 500, não é isso? Então você sempre vai usar uma parte de queijo para uma parte de tapioca para 2 de leite. Pronto, você pode fazer a quantidade que você quiser em casa. Olha só que beleza. Vou colocar o meu leite aqui para ferver e na hora que ele começar a soltar a primeira borbulha, a gente já vai desligar. Aqui junto com o leite, eu já vou colocar uma colher de sopa de manteiga, que eu estava te falando. Isso aqui faz uma diferença, minha senhora, na hora que você for fazer essa receita, que você vai ver. Porque ela não deixa o dadinho grudar ali no momento que você estiver fritando. Ó, vou temperar aqui também com um pouco de noz moscada, dá um saborzinho bem especial. Delícia! Vou temperar também com um pouquinho de sal e pimenta do reino, que sempre cai muito bem aqui. E assim, o dadinho de tapioca é uma receita super recente, parece que ela já está aqui na nossa culinária há tanto tempo, né? Ela já está quase um clássico brasileiro, igual coxinha, né?
Ela foi criada só em 2007 por um chefe do restaurante Mocotó, lá em São Paulo, Rodrigo Oliveira. Ele contou que ele estava enrolando um bolinho de tapioca, que tem uma base muito semelhante a esse aqui que a gente está fazendo. Aí ele deixou a massa endurecer, né? Num acidente. Muita coisa na cozinha foi criada dessa forma. Aí ele resolveu fazer o seguinte, foi lá, ó, resolveu cortar, fritar e virou um sucesso entre a equipe dele. E aí ele pegou e colocou no cardápio do restaurante, ganhou fama e hoje já está até assim sendo servido como um clássico brasileiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Hoje em dia todo mundo já conhece aí, ou já pelo menos ouviu falar do nosso bom dadinho de tapioca. Vou deixar aqui o leite ferver. Tá na hora da gente colocar a nossa tapioca aqui dentro. Tá vendo que começou aqui, ó, a subir o leite? Já desligo. Vou colocar então, primeira coisa, a minha tapioca, porque eu preciso que ela hidrate, para que ela enche aqui nesse leite, para ela ficar aqui, ó, relaxada. Ela vai criar assim uma espécie de um mingauzinho, ela vai trazer esse amido que a gente precisa para trazer tudo junto. E aqui já vou colocar também o queijo coalho. Fica um sabor. Raquel, mas eu não encontro queijo coalho na minha cidade, como é que eu faço? Ó, coloca aqui um pouquinho de queijinho Minas, que vai dar certo também, tá? Você vai ver que ele vai não ficar tão certinho quanto o queijo coalho, porque o queijo coalho mantém mais a estrutura dele, porque ele não derrete tanto. O queijo Minas, ele vai pegar e vai sair umas bolotinhas assim de queijo derretido, mas que a gente adora, não é? Que é só misturar, olha só que simples. Fervi o leite, temperei ali com um pouquinho da manteiga, os temperos. Depois que ferveu, desliguei o fogo e coloquei meus outros 2 ingredientes. É só isso. Enquanto ele vai terminando de hidratar aqui, eu vou preparar uma travessa para receber aqui o nosso dadinho. Eu estou usando aqui um refratário, mas você pode pegar também qualquer outro recipiente que você tenha, como por exemplo até umas vasilhinhas dessas de plástico que a gente guarda a comida na geladeira, ou até aquele tabuleiro do bolo. A única coisa que para essa proporção que a gente está fazendo, a gente precisa de uma vasilha menor, olha. Só para você ter uma referência, aqui deve ter mais ou menos uns 25 centímetros e aqui tem mais ou menos uns 18 centímetros. Minha mão tem 20 centímetros mais ou menos de largura. E aí a gente vai pegar e vai colocar nessa travessa. Isso porque eu preciso que ela fique com pelo menos uns 2 centímetros, ou seja, um pouquinho menos que 2 dedos de altura, tá? Pra gente poder cortar os nossos dadinhos. Vou pegar aqui um plástico filme, vou colocar na base desse refratário que a gente está usando. E aqui eu vou trazer a ponta do filme para um pouquinho para dentro e vou trazer a outra ponta também, porque eu quero acomodar os nossos dadinhos. E o plástico filme precisa estar envolvendo ele todo. Então é só pegar e ajustar aqui. Vai com calma, com carinho, com tranquilidade, que vai dar certo. Tenta sempre deixar só uma pontinha aqui do plástico para cima, porque é importante. Pronto. Aqui já vai receber direitinho. Vamos buscar resgatar aqui o nosso dadinho. Olha só como é que a consistência dele já mudou. Ele já tá aqui como uma massinha bem mais consistente, ó, parecendo aqui Deixa eu tentar te mostrar, ó. Sabe quando o arroz fica unidos venceremos? É bem isso aqui. E é importante que você faça isso, coloque aqui no refratário com ele ainda quente, porque ele ainda está maleável, porque depois que ele esfria, ele já assume uma forma definida. Então, se você deixar para colocar aqui no refratário, depois que ele esfriar, ele não vai conseguir chegar na forma que a gente precisa. Olha, vem aqui com a espátula, vai apertando para ele acomodar e ficar com mínimo de ranhura ou de imperfeição que a gente puder. Aperta bem, olha, vira aqui para ficar mais fácil.
E o objetivo é deixar essa superfície aqui reta. Se você tiver, inclusive, um outro refratário igual ou que encaixa aqui, uma dica que eu te dou às vezes é de pegar e colocar o refratário em cima, fazendo um pezinho. Mas nem precisa. Eu muitas vezes só faço assim, com uma espátula. E agora eu venho com um plástico filme aqui de novo e vou tocar aqui toda a superfície. Coloca aqui. E agora eu vou vir com a mão e vou colocar aqui por cima, terminando de deixar retinho essa superfície do nosso dadinho de tapioca. Essa receita é demais, viu? Nossa, o quanto que ela é gostosa. Dá para fazer aí para criançada, para todo mundo. Olha, como um petisco, né? À toa que virou um clássico aí de várias festas, eventos. Ela é maravilhosa essa receita. E aqui mais uma dica que eu te dou. Sabe quando você aperta alguma coisa assim na travessa? E às vezes fica com a pontinha levantada assim, ó. A gente vai eliminar isso fazendo o quê? Dobrando esse plástico filme para dentro. Então, na hora que você chegou nesse ponto aqui, você pega o plástico filme e passa ele para dentro, olha. O tanto de cima quanto aquele que você colocou embaixo e coloca aqui em cima. E dessa forma também, ele vai estar bem protegidinho para não ficar em contato com o ar, com o frio, para que ele também não crie nenhuma pelinha, para ele ficar bem úmido, prontinho para a gente trabalhar. Olha só que beleza. Pronto. Aqui ele já pode descansar, ir ali para a geladeira e ficar resfriando pelo menos 1 hora na sua geladeira, tá? Isso aqui vai ser o suficiente para ele terminar de assentar aquela tapioca, terminar de juntar todo mundo, unir, dar aquele abraço ali no leite, no nosso queijinho. Se quiser aqui, mesmo se você estiver usando o queijo, pode colocar um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça que eu estava te falando, quem sabe até um pouco de aveia. E aí você vai ter um pouco mais de fibra para comer junto com a sua tapioca. E aí depois que ele fizer isso, que ele resfriar, a gente vai poder cortar com toda tranquilidade para ele ficar realmente naqueles formatos de dadinho. Vamos colocar aqui na geladeira. Maravilha! Agora falta o quê? O nosso molho de abacaxi com pimenta dedo de moça, que é delicioso. Mas eu te mostro logo depois do intervalo. Hoje a gente está com a receita de dadinho de tapioca. Gente, é boa demais essa receita. Vamos fazer o nosso molhinho de abacaxi, que você vai ver que faz toda a diferença nessa receita. O dadinho, geralmente ele começou muito servido com geleia de pimenta. Daí eu gosto muito de fazer em evento, servido com, por exemplo, melado de cana. Outro dia eu coloquei também, por exemplo, com goiabada, fica delicioso. Sabe o que mais que a gente fez? Eu quis trazer essa versão com o molho de abacaxi porque ela não leva açúcar, assim ela fica um pouquinho mais saudável. Você pode fazer também, além aqui do abacaxi, como por exemplo com manga, fica maravilhoso. Olha só que fácil, só pegar o abacaxi, colocar aqui no nosso liquidificador, pica o abacaxi um pouco menor, que vai ajudar aqui o seu aparelho, né? Vou só bater até virar um suco. Só isso, a gente só bateu a polpa. Aqui direto na panela, já coa direto para você poupar aqui seu tempo. Coloca o suco. Pronto. Vou só com uma colherzinha aqui ajudar a passar, pra gente tirar esse excesso de fibra, mas se você quiser colocar com a fibra também, não tem problema, aqui é só para ele deixar o nosso molho mais delicado. Ai, Raquel, eu gosto mais docinho, pode colocar aqui também um pouco de açúcar, fica maravilhoso. A base desse molho eu trouxe para vocês
pensando numa receita que parece uma geleia salgada que vem lá da Índia. Morei lá há 3 anos, né? Chama chutney. Então, tecnicamente, a gente poderia chamar esse molho de abacaxi apimentado de chutney de abacaxi. Olha só que nome chique! Olha só que bacana! Pronto. Já peguei aqui a polpa. Ótimo. E agora, eu vou colocar aqui também um pouco da pimenta, aí aquele esquema que eu já te falei, né? Tô colocando ele um pouquinho mais apimentado, então gosto mais de pimenta, não tem criança comendo comigo. Você pega, pode colocar com a semente. Ah não, eu gosto menos picante, mas ainda com um saborzinho. Você pega, tira aqui só essa parte da semente e a gente vai deixar aqui só a casquinha dela. Gosta menos picante ainda, mas quer um sabor de pimenta? Pode colocar pimenta de cheiro, fica deliciosa. Só deixar aqui picadinho, para não ficar aquele pedaço de pimenta pra gente morder e fazer... Olha só que maravilha! Você pode testar com várias outras frutas, com maçã, fica delicioso. E o cheirinho que já sobe dessa pimenta aqui, ó. Você tá vendo que minha panela ainda tá desligada, né? E aqui, vinagre de maçã. Eu tô usando, olha só, você tem ali o vinagre, vários tipos de vinagre, né? Você tem o vinagre de álcool, você tem o vinagre de arroz, você tem o vinagre de maçã, entre outros. Eu gosto de usar o de maçã aqui porque ele tem um sabor mais suave, de fruta também. Abacaxi, maçã, ele vai dar um pouco mais de suavidade. Mas se você não tiver o de maçã, pode usar outro, especialmente de uva, que cai muito bem, tá? Ó, vou pegar aqui uma colherzinha. E vou deixar agora ele ferver esse molhinho aqui só até engrossar. Porque o abacaxi, ele já tem o açúcar, não é? Então, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho ele vai começar a ferver, ele vai reduzir, vai evaporar a água aqui. E aí é o que a gente fala de reduzir o molho. Vai evaporar a água e vai concentrar esse açúcar do nosso abacaxi e ele vai ficar um pouquinho mais grossinho, com uma textura de molho pra gente pegar e colocar por cima, como aquele toque, a coroa pro nosso dadinho. Enquanto ele vai fervendo aqui, eu vou deixar em fogo baixo, olha. A gente vai pegar e vai cortar os nossos dadinhos. E aqui eu vou resgatar os nossos dadinhos de dentro da geladeira e a gente vai cortar. Olha só que fácil, como a gente colocou o plástico filme, é só pegar e puxar eles daqui com tranquilidade. Tiro o plástico filme e aí eu vou virar ele de cabeça para baixo, que vai facilitar para a gente cortar. Vou tirar essas bordas, tá? Para ele ficar bem certinho. Mas você sabe o que você vai fazer com essa borda, minha gente? Você vai pegar e vai ser aquele petisquinho para você comer antes. Peguei, cortei e agora eu vou formar os dadinhos. Eu gosto de cortar na mesma altura que ele tava, tá? Então, olha só, se ele tava com 2 centímetros de altura, depois a gente corta em dadinhos com 2 centímetros de largura e comprimento. Pronto, gente, já tá aqui separadinho. Cortados os nossos dadinhos, olha só que beleza. Nossa, o quanto que eu amo isso aqui, vocês não têm ideia. Eu já tô aqui doida para experimentar. E olha que eu já sei o sabor. Imagina, se você ainda não comeu, acredita em mim. Gente, faz essa receita em casa. Aqui, a gente vai colocar aqui já direto para fritar. Mas é aquilo que eu tinha te falado. Você pode também fazer no forno. Aí você separa dessa forma, coloca numa assadeira e leva para assar por 40 minutos ali no forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui a gente vai na forma tradicional, fritinho mesmo. Lembrando de nunca jogar de altura qualquer coisa que você vá fritar.
E olha só que graça que fica, gente. Já tá douradinho, é rápido e ele fica lindo. Você imagina? Ele ali macio por dentro, crocante por fora, do jeito que a gente gosta. Vou colocar aqui mais alguns dadinhos. E você viu que ele não grudou, né? Tem muita gente que às vezes faz e fica aí no drama, porque gruda um no outro. É aquela manteiguinha que eu te falei, que são aquelas dicas que eu vou descomplicando as coisas para vocês. E aqui, enquanto eu vou terminar de fritar, vou só acertar o sal do nosso molho de abacaxi picante. Para dar aquele toquezinho, realçar todos os sabores. E agora, aquela hora boa. Bora experimentar! Olha aqui os nossos dadinhos de tapioca, né? À toa que eles são vedetes hoje em dia de qualquer evento. Você vai em casamento, estão lá, você vai no restaurante, no boteco, tem dadinho de tapioca. Você vai em qualquer lugar, ó, delícia. Até no Natal lá de casa eu faço de entradinha, viu, gente? Eu faço esse aqui e a galera adora. Então se anima, faz aí no final de semana 3 ingredientes principais. Faz, você vai adorar. Escuta o que eu tô te dizendo. E olha só que beleza. Olha só, eu quero que você escuta esse bichinho crocante, ó. Ó, escuta aqui. Vem comigo. Tá crocante ou não? Tá crocante ou não? Vou colocar meu molhinho aqui, ó. Chuchadinha. Bom demais. E aqui, com esse abacaxi picante, ficou tão bom, mas tão bom. Gente, é um espetáculo, sério. Sabe por quê? A fruta, ela parece que pega e traz o docinho aqui junto com o queijo. Queijo com o docinho é bom demais, né? E aí vem aquele leve picante assim, ó, do lado, só pra fazer um beijinho, beijinho. E ó, nossa, eu posso comer essa bandeja inteira sozinha. É muito bom. É muito bom. Pera aí, ó, eu vou abrir mais um aqui pra você ver. Olha só. Olha só como é que ele fica, ó. Olha como é que ele fica, puxa. Que beleza. Aí eu vou ser obrigada a comer mais esse também, né? Vai no molhinho. Gente, acredita em mim, esse molhinho fica tão bom. Faz também variando com a manga que eu tava te falando, com maçã, fica delicioso. Com pera, minha senhora, isso é um pecado. Ó. Acertamos hoje, então, arrasamos mesmo. Que delícia, né? À toa que virou um clássico brasileiro. Isso é um espetáculo, mesmo. Faz em casa, tenho certeza que vocês vão adorar, viu? E hoje, nossa dancinha é um sambinha brasileiro em homenagem ao nosso dadinho.